neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Grande Deus, a tua graça enche o meu coração. Teu é o céu e na terra tu és salvação. Teu é o mar e as fontes das águas também. Só tu, Senhor, és a luz, és a vida também. Não se encontra entre os povos da terra Tão grande amor, nem também nas escarpas das serras, tão rico amor, nem nas nuvens que passam nos ares. Oh, tanto amor, mas no trono da glória se encontra este santo amor. Oh, grande Deus, me ajude na tribulação. Dá-me poder para pregar e fazer a oração. Dá-me saber para que nesta vida trilhar e compreender teu amor, tua graça sem par não se encontra entre os povos da terra. tão grande amor, Nem também nas escarpas das serras, tão rico amor, nem nas nuvens que passam nos ares. Oh, tanto amor, mas no trono da glória se encontra este santo amor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ouvintes amados, o apóstolo São Paulo foi instruído nos pés de Gamaliel com muita sabedoria. Um dos homens mais sábios do seu tempo que havia na terra era Gamaliel. E aquele foi um instrutor de São Paulo. E Paulo, o então Saulo de Tarso, esteve na iminência de ser mais do que Gamaliel.
o seu mestre. Havia uma carreira proposta pela sua frente que ninguém podia impedir o seu projeto na lei diante dos homens. Ninguém podia segurar. Paulo tinha pela sua frente um caminho muito vasto neste campo que os homens almejam hoje, tanto no campo religioso como no campo político social. Qualquer homem deseja o que Paulo por último jogou fora. Se hoje nós encontrássemos a São Paulo e os homens que buscam diligentemente estas coisas fizessem uma entrevista com ele, ele diria: vocês estão se acabando por causa de coisas que eu joguei fora. Mas alguém diz: Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, e o rei Agripa diz que suas muitas letras o faziam delirar. Não, você lê o que Paulo estava falando com Agripa, e você entenderá tudo, por mais simples que você seja. E Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o que já citamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É certo que nós recebemos do Senhor através de alguém. Eu, particularmente, com vossa licença, posso dizer: tenho recebido muito do Senhor através de alguém, através de um homem aqui na terra. Você pode dizer: vocês pregam um homem, vocês creem num homem, mas vale a pena crer num homem que faz o conhecimento da gente aumentar em Cristo Jesus. Vale a pena crer num homem que faz o azeite multiplicar e a farinha. Valeu a pena ou não a viúva crer em Elias? Valeu, não? Então vale a pena a gente crer neste homem. Na verdade, Paulo poderia dizer: eu recebi do Senhor através de Pedro, através de João, através de Tiago. Não. Mas Paulo está dizendo que não foi através de São Pedro, nem tampouco de São Tiago, mas também não foi através de Gamaliel. Ele recebeu do Senhor, diretamente lá no deserto, aquilo que ele estava ensinando. Agora, o que Paulo ensina não é somente o capítulo 11 de 1 aos Coríntios, quando ele mostra que é desonroso o homem ter cabelo crescido. É uma desonra. Mas, contudo, o que Paulo nos ensina não é somente o que está em 1 aos Coríntios 11. Leia suas cartas desde Romanos até os Hebreus. Sem controvérsia alguma, São Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Então, praticamente o Novo Testamento é escrito por São Paulo. Pedro e João, Marcos foram escribas. Eles fizeram o que Jesus praticou. Eles escreveram o que Jesus fez. Mas Paulo deu a ordem da igreja. É o que Jesus faria através da igreja. Sim, isto é verdade. Agora está concluído: não recebi da carne nem do sangue o que eu tenho vos ensinado. Em outras palavras, aos Gálatas capítulo 1.
ele nos informa que não consultou a carne nem o sangue. Quando nós estamos recebendo de Deus as coisas de Deus através do próprio Deus, isto tem que combinar com aquilo que Deus tem nos dado através dos seus apóstolos, através da Bíblia Sagrada. Você não pode ter uma visão, você não pode esperar ter uma profecia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é revelado, você não espera uma visão, não espera uma profecia para dizer que o batismo deve ser em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque isso já está escrito. E qualquer visão, qualquer profecia que viesse contrária a isto, também ela não combinaria com as Escrituras. Você pode dizer que foi ali no monte e Deus lhe disse que o batismo tem que ser nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Alguém certa vez me escreveu me fazendo uma pergunta: a quem nós devemos obedecer? É a Jesus, que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19, ou a São Pedro, sendo um apóstolo, que mandou batizar em nome de Jesus Cristo, em Atos 2:38? Ninguém estaria obedecendo a Jesus sem que obedecesse a São Pedro neste caso. Vejam que Jesus disse em São João capítulo 15, versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Pedro praticou aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus ordenou. Nós não vamos entrar por este campo, mas você pode pensar de início que Jesus exige ali o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos usaram este nome. Ele disse que se você recebe a palavra de Jesus, você recebe também a palavra dos apóstolos, a quem eles enviou. Então, mais do que nunca, nós devemos estar dispostos a aceitarmos, sem conjectura alguma, os ensinamentos dos apóstolos e a ordem da igreja, especialmente com São Paulo. Ele é o mensageiro para nós, para os gentios. Você pode dizer: mas você apresenta um mensageiro para esta era. Sim, este mensageiro vem nos mostrando estas coisas. Ele vem para nos advertir, nos acordar, nos dar aquele grito que Paulo deu: desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, quando você diz que crê na palavra de Deus, então você deve demonstrar essa crença, essa fé, através da prática, através da obediência. E construindo o nosso edifício, recomendado por São Pedro, nós estamos pensando neste degrau importantíssimo que é a paciência. Para se receber do Senhor aquilo que os homens de Deus receberam do Senhor, nós devemos ter paciência. E o profeta diz que devemos ter paciência com Deus.
Você pode ter paciência com as coisas terrenas para adquirir as coisas terrenas. Há quantas pessoas que têm paciência para cometerem um crime, para destruírem um lar, para conquistarem uma mulher, para conquistar um homem. Passa tempo com paciência, vai trabalhando. Esta paciência não é a que nós estamos falando. Mesmo essa paciência para adquirir o mundo, mas sim a paciência com Deus. Mas nós temos de ter paciência com Deus perfeitamente. Nós devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então você terá paciência genuína, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Santiago capítulo 1, versículo 3. Quando Deus diz algo, você o crê, e ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Mas ontem à noite eu pedi a Ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência com Deus? Deus disse que viria logo. A Bíblia diz: eis que cedo venho. E tem passado tanto tempo. Onde está a sua paciência com Deus? Ele prometeu estar comigo, e no entanto eu estou aqui numa cama, paralítico. Ele está lhe ensinando a paciência? Você tem se aproximado mais de Deus através desta prova? Você nunca tem murmurado mais, desde que você tem sido revelado pelo Espírito Santo? Você já entendeu que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Mesmo uma prisão no leito. Onde está a sua paciência? Se você exige de Deus a resposta na hora, ou caso contrário, você tomará outras iniciativas. Onde está a sua paciência com Deus? Nós acabamos de aprender que antes, quando elas tinham aquele fogão caipira, lutando com fogo mesmo, da lenha às vezes molhada, e as coisas eram mais difíceis, a água tirada no poço, com toda a dificuldade, o arroz no pilão, e aquelas outras coisas naturais, simples, o colchão de palha, a casa de chão, e no entanto estavam vivendo 80, 90 anos, 100 anos de idade. Tinham 10, 12, 15, 23 filhos. E, no entanto, estavam pacientes. Tinham tempo ainda para fazer um trabalho doméstico, para fazer um crochê, para fazer uma renda, bater os birros ali naquela almofada da renda. Tinham tempo para tudo. Tinham tempo para orar. Tinham tempo para ler a Bíblia, como eu tenho a Bíblia de minha mãe marcada de uma capa na outra. E agora, com fogão a gás, com geladeira, com enceradeira, com máquina de lavar roupa, com energia elétrica, com carro na garagem, não há tempo. E a impaciência aumenta, e corre-se para cima e para baixo. Não há paciência. Deviam ser pacatos, humildes, não tanto exigentes, nem tão brutos, mais pacientes. Mas não se pode esperar o sinaleiro abrir, tem que invadir, atropelar o ciclista. Logo a buzina tem que ser tocada insistentemente atrás do carro que apagou por um incidente qualquer. Como podemos ter paciência neste mundo? O nervosismo,
as coisas têm aumentado diante de tanto conforto. O que podemos esperar nesses dias, meus irmãos? A paciência se multiplicaria, esta é a profecia. A ciência se multiplicaria. E por isso a iniquidade também se multiplicaria. Pensemos, analisemos, arrazoemos aqui, introspectivamente. Pensemos um pouquinho que tipo de pessoas tem sido nós em santo trato e piedade e paciência. Como se pode dar aqueles passos de meditação nesses dias? A natureza está manchada ali. Há clubes nos lugares mais bonitos, à margem dos rios. Mas o que se vê ali? Um descanso do físico e uma irritação do sexo. O que se vê ali? Um ambiente próprio para Deus operar, não é? Pensemos e analisemos estas coisas olhando para cima. Se o céu se aclarou, você pode ver que tipo de crente tem sido você. Enrolado, engodado com as coisas do mundo, sem querer, percebendo de fato, parece que eu estou sendo levado. Por isso não pode haver paciência com Deus. Os recursos são demais. Em cada esquina se encontra uma farmácia e elas estão superlotadas. Os hospitais estão superlotados e as enfermidades aumentando. Este pregador está com análise negativa. Isso é pessimismo. Não, vamos encarar a realidade para constatarmos então que Deus está às portas. E então vamos ter paciência com Deus, como Noé teve paciência com Deus. Abraão ouviu de Deus alguma coisa. E mesmo 25 anos depois, não havia nada acontecido. Mas ele ainda cria, ele tinha paciência. Ele foi paciente com Deus durante 25 anos. A mulher pode esperar hoje alguns dias, enquanto seu marido passa por aquela fase terrível, e depois então ela ver no fim de sua vida o seu marido ali ao seu lado, como minha avó viu o meu avô. Eu me lembro quando era criança. E há uma história negativa na vida de meu avô, mas a minha avó não procurou desquite. A minha avó não procurou seus direitos. Resultado, um dia eu vi minha avó na cabeceira do meu avô, do corpo, do cadáver dele. Cabeça branquinha ali. Aquele lar não foi destruído. Ela teve paciência e aquela fase passou. Mas hoje elas não têm, elas estão cheias de direito. Para que orar? Para que se humilhar? Eu tenho direito, eu tenho papai, eu tenho mamãe. Eu tenho tudo, por que eu vou tolerar? Por que eu vou calejar meus joelhos em oração? Se Deus permitir, nós ainda continuaremos falando sobre paciência. Ó Deus, ajuda-nos não somente a falarmos sobre isto, mas termos isto em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, Já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Se você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir. Se você guarda rancor, aos outros vai ferir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar. Se você guarda rancor, vive a ironizar. Se você não tem amor, não pode construir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver. Se você não tem amor, inútil a Deus vai ser. O complexo, a frustração, de um lado, causa tremenda derrota na vida humana. Isto, comparando inicialmente, pensando no fato de que pessoas chegam até a se aniquilarem completamente na vida,
até com autoextermínio, suicídio, por se prenderem em jaulas de frustrações, complexos, negativismos, etc. Por outro lado, a autoconfiança no ego, na capacidade própria, tem também levado o homem a um outro extremo terrível, que não causa menos mal, que não tem causado menos desgraça do que aquele primeiro extremo que já analisamos. Há um caminho real, há sempre o centro da estrada. Deus, para manifestar os seus atributos, ele tinha que falar no plural, façamos o homem, porque isso era o trabalho de atributos que estavam em Deus, não pessoas, mas atributos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem, sendo uma pessoa distinta, individual, dispõe naturalmente de capacidades, de atributos que se revelam através daquilo que o próprio Deus tem lhe concedido. Capacidade natural, livre escolha, livre arbítrio, capacidade de escolha, etc. Nós temos ouvintes que logo a mesma Bíblia que diz, façamos o homem, diz, e fez Deus o homem, a sua imagem e sua semelhança. O homem é construído como um templo. Agora, o que se habita neste templo, o que mora neste templo, é que vai levar aquele homem a expressar naturalmente o seu caráter. Isto é, a vida, as atitudes, a maneira que o homem vive, expressa o seu caráter. As próprias palavras do homem são expressão do seu caráter. As suas atitudes, as suas maneiras de viver, expressam perfeitamente, revelam o que está habitando naquele templo. Nós citamos na abertura desta programação o que Santo Estevão, aquele primeiro mártir da igreja, um diácono, que foi tão cheio do Espírito Santo, que ao invés de se enredar com um serviço natural apenas na causa, progrediu tanto no espírito e na oração, que se tornou um homem cheio de poder, que fazia prodígios e maravilhas. E, tornando-se assim um templo verdadeiro do Espírito Santo, a ponto de Deus manifestar até mesmo em sua face, como manifestou na face de Moisés. Foi justamente Estevão que disse, repetindo as Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diante dos seus algozes, de seus cruéis martirizadores, assassinos, religiosos, ele disse, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Se Deus encontra algum lugar nesta terra onde ele possa achar graça e morar
e habitar é num corpo humano. Você sabe disto? Que ele sempre, depois que criou o homem, foi justamente para expressar os seus atributos, conforme nós já falamos. O homem é corpo, alma e espírito, embora sendo uma pessoa. Um homem não são 3 pessoas, no entanto, ele é trino. Você nunca pode pensar em Deus como 3 pessoas distintas. Isso é paganismo, isso nunca foi cristianismo. Você não pode olhar para si mesmo e ver 3 pessoas em si. E se Deus tem se revelado a você, você constatará que o templo deve ser cheio da glória de Deus. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deve morar em você. Como Pai, você sabe, Ele é Senhor, Ele é Rei. Como Filho, Ele é sacerdote. Como Espírito Santo, Ele ilumina, Ele é profeta. Jesus Cristo foi Rei, sacerdote e profeta. A manifestação total, absoluta de Deus. Deus se manifestando em um corpo, em templo, não feito por mãos de homens. E Jesus era aquele templo. Ele disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus falou na primeira pessoa. Era o Deus que estava nele que estava falando. Ele estava falando do seu próprio corpo. Ouvintes, Deus não pode ser visto por ninguém, a não ser através do corpo que Ele fez para nele habitar. Só podemos ver o Pai no Filho. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há tanto tempo estou convosco. Analise o verbo. Faça uma análise gramatical disto aí. Há tanto tempo estou convosco, Filipe. E foi justamente quando Filipe pediu para que ele lhe mostrasse o Pai a eles. Ele disse: há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é Espírito, é invisível, diz a Bíblia. Ninguém jamais viu o Pai. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse manifestou o nome do Pai aos homens. E por que, povo de Deus, rejeita o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no seu batismo? De onde teria partido isto? Vejamos aqui uma coisa profunda e tremenda nesse instante. Onde Deus habita nessa terra? É certo que Deus está na natureza, nas águas, nas flores. Uma pequena menina fez um doutor ateu ficar com a sua boca trancada. Quando ela, depois de ter a sua fé desafiada por aquele ateu, apenas apanhou uma florzinha ali no chão e perguntou para ele de onde tinha vindo aquilo, se ele sabia explicar quem é que tinha feito aquilo. Deus está na natureza, Deus está na vida, nas árvores. A natureza é uma Bíblia aberta, e São Paulo diz que a natureza deixará todo homem inexcusável diante de Deus. Mas ele está numa laranjeira expressando a semente que ela tem, a sua semente de origem. Ela produz laranja. Agora, no ser humano, Deus está para produzir, expressar os seus atributos: fé, virtude, conhecimento de Deus, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, expressar o seu caráter. Deus não está em templos feitos por mãos de homens. Agora, o que Paulo disse concernente a isto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16? Qual a pergunta que ele faz? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele continua dizendo:
se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, o que destrói esse templo? São falsas doutrinas. Aquilo que a mulher concebe, ela tem que gerar e dar à luz. De quem ela concebe, ela tem que gerar e dar à luz. Isto é certo? E se você concebe uma falsa doutrina, fique sabendo, aquela doutrina está destruindo este templo. Este corpo que está sendo dispensada o pudor dele, a vergonha, as vestes honestas que a Bíblia exige, traje de homem no homem, traje de mulher na mulher. Essas doutrinas destroem o templo de Deus. E por isso eles ficam entregues a Satanás, pensando que estão cheios de Deus, crendo no espírito do erro, do engano, que vem da própria parte de Deus, porque a Bíblia diz que quando um povo rejeita, então Deus envia um espírito de engano, de erro, para aquele povo crer naquele espírito do erro e pensar que está certo. Nós podemos mostrar isto. E foi justamente quando a igreja e o Estado estavam em iminência, de mãos dadas, Acabe e Jezabel e seus doutores, teólogos profundos do dia, com escola de profetas e demais coisas, e Deus mostrou que eles creriam no espírito do engano e continuariam adiante com o seu profeta no espírito de Elias, se recluindo ali e deixando simplesmente a palavra do Senhor se cumprindo. Vejam, notem, parem um pouquinho e vejam que não estamos falando bobagem e não estamos conversando aéreamente. Estamos falando de coisas que são fundamentais nas Escrituras. É fundamento. Vós sois templos do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, você está destruindo com o fumo, com o álcool, com a prostituição, com a orgia. Muito bem. Mas há uma coisa que destrói mais o templo de Deus do que a falsa doutrina? Há? Neste mundo? Oh, sim. Por isso, em Apocalipse, nós encontramos 3 doutrinas abomináveis: a nicolaíta, a baalanita, a doutrina de Balaão, e a jezabelita. São 3 coisas que formam o falso cristianismo. São 3. Deus denuncia isto no Apocalipse. E eu tenho, porém, contra ti, que tens estas doutrinas dentro de si, dentro da igreja. A igreja do século reúne todos os males que as demais dos séculos passados tiveram. Bem como a verdadeira igreja reúne toda a palavra, todo o bem. É tempo de plenitude, de Deus se manifestar em sua plenitude, em sua igreja, e Satanás se manifestar em sua plenitude na falsa igreja. É tempo da rejeição, é tempo do ódio, é tempo da aversão do Caim pelo Abel. É tempo da aceitação de Deus, é tempo de plenitude, tanto de um lado como do outro. Você sabe que nós encontramos no Apocalipse o anticristo, o falso profeta e a besta, tratando-se da mesma pessoa. É uma trindade: anticristo, falso profeta e besta. Por enquanto ele é o falso profeta. Anticristo, falsificador da palavra de Deus. Ele ainda não é a besta. Ele é a besta potencialmente, mas logo Satanás se encarnará nele. E ele, cavalgando o cavalo baio, que é uma mistura, é uma união que farão, terá o nome de morte, o que significa fim. Mas, por outro lado, Jesus Cristo se encarnará totalmente, absolutamente, em sua plenitude, na igreja noiva,
na igreja escolhida. A estas alturas você deve pensar: o que tem sido o meu corpo? O que tem sido a minha vida? O que tem sido a minha alma? Em quem o tenho crido? Por que, de um lado, frustrações e complexos? E por que, do outro lado, tanto descanso, tanta insensibilidade, tanta dormência, tanta carnalidade, tanta licenciosidade, tanta euforia? Deus sempre trabalhou com o seu corpo para mostrar que o seu corpo é humano aqui na terra e que não depende de sabedoria do Egito, não depende de sabedoria de Gamaliel, não depende de sabedoria dos homens, mas que o poder de Deus depende do próprio Deus, que a expressão de Deus no seu templo depende dele próprio e da sua glória, se manifestar aqueles que têm em tempo a grande oportunidade de penetrarem véu adentro, entrarem no santuário, como Davi fez no Salmo 73, como Isaías fez quando o mundo estava escuro, o rei tinha morrido, o país estava de luto. Isaías entrou no templo e contemplou a glória de Deus, sendo um profeta, sendo um pregador, viu onde estava a iniquidade. Entrar no templo de Deus, entrar em Deus e Deus entrar em você, as frustrações, os complexos, essa autoderrota desaparece e, por outro lado, o egoísmo, a insensibilidade desaparece e você se torna tão humilde quanto um cordeiro, porque somente em cordeiro a pomba pode habitar. A pomba desceu, foi sobre um cordeiro, não foi sobre um lobo avantajado, documentado por homens, mas foi sobre um cordeiro que estava ali, vindicado por um profeta do deserto, um homem louco, coberto de peles, dentro de um rio desprezado, dentro do Jordão. Você quer ter Deus nesta hora? Clame desta maneira: Senhor, expressa os teus atributos em mim. O Espírito Santo te revelará o que você é, como filha de Deus, como filho de Deus, para o rapto, para o arrebatamento, para a expressão do caráter de Deus no trabalho, no lar, na rua, na cama da dor, no sofrimento, no prazer, na abastança, na escassez, aonde quer que for. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, faz da vida um doce lar, nossa vida abençoando, nossa luta encorajando, nossa carga aliviando, faz da terra. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Difundindo sempre doce olor, pois enchei. Diga comigo: Pai bendito, reconheço agora que sem ti eu não sou nada, mas se o teu Espírito, o Espírito da tua palavra estiver em mim, eu sou um templo do Espírito Santo. Manifesta-te em mim, Senhor, o sinal de Deus, não o sinal do mundo, de uma mulher marcada pelo mundo, de um homem marcado pelo mundo, mas com as marcas de Cristo, propriedade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.
insondável, puro e